Olá, sejam bem-vindos. O Momento Papo de Mãe está começando. Nós recebemos muitos pedidos das mamães com dúvidas sobre a fase do desmame. Então, decidimos fazer um programa inteiro com esse tema. A gente sabe que a amamentação é única para cada mulher e para cada bebê, assim como o período de largar o peito, como todo mundo costuma dizer. Em algumas famílias, isso acontece de forma natural, mas para outras chega a ser sofrido. A doutora Bassi Bilic é psiquiatra, especialista em alimentação infantil e vai nos ajudar a entender um pouco este momento. Doutora Bassi, até pelo número de mensagens que a gente recebeu, é uma fase difícil desmamar? Pode ser, principalmente se a mãe estiver insegura, mas se ela conseguir ouvir a intuição e seguir um pouquinho as regras também, a coisa flui mais facilmente. Sabendo que isso varia de uma família para outra, depende muito se a mãe tem que voltar a trabalhar ou não. Tem mulheres que desmamam aí com 6, 7 meses, outras podem amamentar até 1, 2 anos. A Camila, que está aqui, a mamãe da Lavínia, que está com 2 anos. 2 anos e 5 meses. E 5 meses. E você ainda amamenta? Amamento, ainda assim. E como é que é? Tá tranquilo? Você quer continuar amamentando? Ou já é uma coisa que você queria desmamar a Lavínia, fazer ela largar do peito? Tem momentos que cansa. Tem momentos que, como ela já entende, né? Eu chego para ela e falo assim, filha, agora não. Né? Mamãe tá cansada, mamãe tá dodói, para ver se ela desapega um pouco, né? E aí ela distrai. Mas assim que chega da escola e aos finais de semana que eu tô com ela, é toda hora. Mas é fome ou é apego, como você disse? É apego. E é dela ou é seu? Mais dela, mas eu também não tenho coragem ainda de falar chega, definitivo. É isso até que a doutora Bassi falou, né? Se tem uma segurança da mãe, né? Porque é uma dificuldade da mãe e da criança também, doutora Bassi? Mas é interessante quando você mencionou a dificuldade de falar chega, porque o chega equivale ao não que a gente vai falar ao longo da vida para o filho, Sim. né? E eu também sou mãe, a gente sabe que é difícil, mas é necessário, né? E por que é necessário? Chega um momento que tem que desmamar mesmo, Bassi? Chega um momento que é importante a criança perceber que ela tem uma independência, né, inclusive física da mãe, e que ela consegue dar conta das coisas sem precisar de ter um contato físico mais regredido, que seria o do bebê. Né? Agora, a interação, ela continua por outras vias que não sejam da amamentação. Esse contato pode ser de outras formas. Exatamente. Essa relação, esse vínculo pode ser de outras formas, né, doutora? Pode. Porque já não tem mais a necessidade nutricional do leite materno nessa fase? Isso, não tem essa necessidade. E, como a gente estava falando, tem outras maneiras de você interagir, né? Então, a criança, ela perde, de certa maneira, uma coisa que também já saiu da época dela ter, mas ela ganha o momento com a mãe de outra maneira. Porque a gente sabe, né, que a amamentação é muito importante, Sim, é fundamental. Sim. Você sempre quis amamentar? Sempre coloquei assim, sempre livre demanda, eu nunca coloquei horários e eu sempre tive com ela, depois de muitos estudos desde a gravidez que eu fui lendo, ela vai desmamar até quando ela quiser. Só que chegou um momento, eu não pensei que seria tanto, né? Então hoje já estou pensando em desmamá-la. Você trabalha fora? Trabalho e ela fica integral. Que ela já está na escolinha, já tá na escola, come de tudo. Hoje, o que te incomoda? Que você acha que chegou o momento de desmamar mesmo? Já aquele prazer que a mãe amamenta, aquele prazer 100%, eu já não tenho mais. Eu gosto dela no meu colo, né? Mas o amamentar já não está sendo tão prazeroso como antes. E a mãe pode falar não, né? Eu acho que o que a doutora falou, as mães ficam com medo de falar não, né? De frustrar a criança. Mas pode falar não, pode frustrar a criança. Eu acho que até faz parte, né? Faz parte. O não, ele significa que a mãe tem força e que se a criança precisar, a mãe vai poder dar aquela força que a criança está precisando, emocionalmente falando, né? Acho que a mãe tem que se respeitar também, né? Não sei, muitas vezes até dói o peito, é o seu caso? Não, não, mas me cansa mesmo tá ali parada, esperando o momento dela, sendo que ela já está grandinha, né?
Lembrando que o recomendado, né, pelo Ministério da Saúde é a amamentação exclusiva até o 6º mês e depois seguir com essa amamentação até o 2º ano, até os 2 anos da criança, se possível, né? Porque não são todas as mulheres que conseguem. Agora, quando a gente fala que chega um momento que é necessário, sim, desmamar, é a partir de que idade, você diria, Bassi? Eu acho que depois, até os 2 anos, como você falou, tem países que a gente, por exemplo, na Escandinávia, é muito mais comum você ver as mães amamentando até 2 anos, até porque a licença maternidade e paternidade permitem isso, né? Mas a partir dos 2 anos, 2 anos e meio, eu acho que já é um momento importante de desmamando. E tem alguma dica de oferecer alguma coisa? Porque eu vejo assim muitos pais com dúvidas, a criança só quer o peito, não quer outra coisa, dá para oferecer um outro alimento? É difícil a criança só querer. Eu acho que sempre tem o lado da mãe de não estar tão segura. Eu acho que é uma interação. A criança, na verdade, ela tem um tanto que ela quer, mas a outra parte é a gente que tem que decidir pela criança, né? Porque para o desenvolvimento dela é importante essa fase do desmame e chegar uma hora que chega, é isso? Isso, é importante que ela veja, que ela sinta que os adultos, os cuidadores, conseguem, eles, decidirem pela criança, inclusive sobre a alimentação. E para o próximo bloco, nós separamos algumas perguntas de telespectadoras e daí a Bassi e a Camila vão poder comentar. A gente já volta. De volta com o Momento Papo de Mãe. Hoje o assunto é desmame e eu tenho aqui uma pergunta que foi enviada para o nosso e-mail da Patrícia Machado, de Martinópolis, interior de São Paulo. Ela diz o seguinte: eu tenho um bebê de 7 meses e pretendo amamentar até 1 ano. Gostaria de orientação como fazer o desmame sem judiar. Quer dizer, você sempre vê essa questão do receio, do medo da mãe, né? E eu acho que o medo está sempre relacionado a colocar limite. Então, é natural que a criança uma hora vai diminuindo e parando de mamar. Isso não é judiar, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que a partir dos 6 meses a gente vai introduzindo alimentos que vão ajudando a fazer essa troca do leite para a alimentação completa. Será que quem sofre mais é a mãe do que a criança? Eu acho que eu estou sofrendo mais. Então, falta coragem daquelas 100% para falar, chega de vez, hoje é o último dia. Que acho que também, além do vínculo, né, fica esse medo também, meu filho está crescendo, minha filha está crescendo, sim, vai deixar de ser o meu bebê, é isso? Também, né, que a gente quer só aqueles últimos minutinhos, né? Verdade. Olha, eu separei aqui também uma pergunta enviada pela Clarinda Souza, pelo nosso Facebook. Ela é de Itauá, no Ceará. Meu filho José Alberto tem 9 meses. Ele come frutas e sopa, mas ele mama muito, tanto que meu peito fica todo ferido. Como eu faço para ele diminuir de mamar? Ela não fala nem parar, ela fala diminuir. Ela mesma já respondeu. Ela que vai ter que definir o tempo, né, e a quantidade que o bebê está mamando. Então, na hora que ela vê que aquilo está indo além ou que está machucada, ela é que vai ter que pôr esse limite. A criança cheia de dentes, né? Não machuca, te machuca? Foi uma vez só. Ela era pequenininha, ela me mordeu logo que estava nascendo os dentes e eu olhei bem nos olhos dela e falei, não faz isso que tem dodói na mamãe. Nunca mais. E a criança muitas vezes usa como chupeta também para dormir, não é? Sim. Tem essa questão também de associar a minha fez muito. O peito na hora de dormir. Tem essa questão e já que o peito não é chupeta, né? A gente pode interromper ou pode finalizar com a amamentação
e usar outras coisas no lugar disso. Agora, ela fala em diminuir, mas se decidir parar mesmo, pode ter uma conversa com a se a criança já tem mais de 2 anos, pode chamar a criança e conversar com ela? Qual a sua dica? Eu acho que é muito parecido com o momento se uma criança usa chupeta e a mãe quer tirar a chupeta. Eu acho que é muito parecido. Você vai precisar estar segura de que uma vez que você tirar, você não vai pôr de volta. Essa é a dica básica, né? E depois disso, lembrar que aquilo é só a primeira vez que você vai estar colocando um limite, né? É um treinamento para o resto da vida você poder ajudar seu filho. Sim. Porque não adianta também você falar, vou parar de amamentar, e você fica com pena da criança e volta a amamentar. E fica aí é pior, aí gera muita insegurança para o bebê. A criança não vai entender nada. Não. Né? Na hora que decidir falar não, então você vai ter que cumprir. Você tem que estar certa daquilo e aí vai funcionar muito bem. Ó, e eu tenho a pergunta aqui da Michele Jimenez, de Araraquara, interior de São Paulo. E ela fala o seguinte, ó, sou mãe do Heitor, que está com 3 meses. O Heitor está só no peito e sempre escutei falar que o ideal é que o bebê seja amamentado exclusivamente com leite materno até os 6 meses. É isso mesmo, é isso que é recomendado. Só que o que ela está falando é que os pediatras na cidade dela dizem que o aleitamento exclusivo deve ser só até os 4 meses. E ela está com medo, porque falaram que o leite dela não é suficiente. O que a gente pode falar para a Michele, doutora? É variado mesmo a quantidade de leite e a fome da criança. Então, dependendo dessa dupla, às vezes tem necessidade de começar a introdução um pouco mais cedo. Então, essa regra de 6 meses, na verdade, ela é feita pela média, né, das necessidades. Mas não é todo indivíduo que está exatamente na média. Tem gente que está antes, tem gente que está depois. Mas aí, então, como saber que o leite já não é suficiente? Eu acho que ela pode ouvir a opinião do pediatra e ela mesma vai perceber que se a criança ela termina de amamentar, termina o leite e a criança demonstra que ainda tem fome, talvez seja o momento de começar a complementar ou oferecer alguma fruta ou papinha. E não quer dizer que ela vai ter que deixar de amamentar, Sim, vai continuar amamentando, né? E por fim, nós separamos aqui a pergunta da Angélica Rabelo de Souza, de Jabuticabal, São Paulo. Ela diz aqui que gosta muito do programa Momento Papo de Mãe, obrigada, e fala que o meu filho tem 1 ano e 3 meses e come de tudo. O problema é que ele não aceita nenhum tipo de leite, só o do peito. Isso é normal? Ele mama bastante, tanto durante o dia quanto à noite, mas eu não sei como fazer para ele se interessar por leite. Acho que ela quer desmamar e já dá o leite de vaca mesmo, né? Que a gente pode dizer para ela? Eu acho que se ele não aceita o leite em si, mas ele aceita derivados como queijo, iogurte, ela pode ir fazendo essa troca sem ficar tão preocupada com o leite que não seja o leite materno. Bom, a gente espera ter ajudado um pouco a todas que nos escreveram pedindo para falarmos sobre desmame. Obrigada, doutora Bassi, pelas orientações. Obrigada pela oportunidade. Camila, obrigada pela presença. Eu que agradeço. E ó, o Momento Papo de Mãe termina aqui. Até o próximo programa. Até, a gente espera você. O momento do desmame vai depender quase que totalmente da segurança da mãe de que aquela é a hora apropriada. E a mãe tem uma intuição e pode confiar nessa intuição que na grande maioria das vezes vai dar certo.